Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje é dia da gente literalmente voltar para o passado, voltar para a nossa infância, já que a gente vai relembrar algumas fabricantes brasileiras de brinquedos dos anos 80. Uma época em que as vendas de brinquedos explodiram no mundo todo e no Brasil não foi diferente, com muitas fábricas surgindo e outras se estabelecendo no mercado e fazendo a vida da criançada brasileira muito mais feliz. Isso é claro, até as vendas do mercado nacional na década seguinte, o que acabou encerrando a história da maioria delas, deixando essas fabricantes de sonhos apenas marcadas nas nossas lembranças. Então, se vocês querem relembrar um pouco mais da história do Brasil dos anos 80, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E se você está chegando agora aqui no canal ou já está aqui um tempinho, mas ainda não se inscreveu, vamos lá, se inscreve aqui no canal, aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto, olha, a gente vai viajar junto para o passado 2 vezes na semana. E quem se lembra da indústria de brinquedos Troll? Se você viveu os anos 80, com certeza você lembra dela, já que ela foi uma das maiores fabricantes de brinquedos daquela década. Talvez ficando atrás apenas da Estrela Brinquedos e disputando o coração da criançada pau a pau com outras grandes como a Gulliver e a Glaslit. E a Troll surgiu em 1935 como uma pequena fábrica de botões, olha só, e já em 1939 se transformou na Troll SA Indústria e Comércio, especializada na fabricação de produtos de plástico, incluindo aí, é claro, os brinquedos. A empresa até mesmo patrocinou programas que eram exibidos nas saudosas TV Tupi e Excelsior. É um prazer rever nesta televisão Dom Quixote e sua turma legal. Este programa da Troll já na apresentação traz alegria, é sensacional. E para divertir, pra todo mundo rir, mais uma nova história original. Agora vamos ver, pois vai acontecer com Dom Quixote e sua turma legal. Muita atenção, que Dom Quixote vai entrar em ação. Brinquedos Troll apresentam Dom Quixote e sua turma legal. Brinquedos Troll apresentaram Dom Quixote e sua turma legal. Porém, entretanto, todavia, a Troll do jeito que a gente conheceu surgiu em 1967, a partir da fusão de outras 2 empresas brasileiras, sendo elas a própria Troll SA, aquela lá de 1939, e a Cibrap, empresa especializada em peças industriais e que já era originária de outra fusão, olha só, de 4 empresas pequenas compradas pelo empresário Dilson Funaro. E com essa grande fusão, lá na metade dos anos 60, o Funaro, que era um cara de muita, mas muita visão, começou a atacar em várias frentes, fazendo desde utensílios para a cozinha, da dona de casa lá dos anos 60, até peças para veículo. E claro, começou a investir forte nos brinquedos, sendo que já a partir dos anos 70, esse seria o carro forte da empresa Troll. E claro, principalmente depois de 1976, quando a Troll trouxe para o Brasil os Playmobil, uma linha de brinquedos criada alguns anos antes na Alemanha, mas que já era um grande sucesso no mundo todo e claro, no Brasil não foi diferente, transformando a empresa numa das grandes fabricantes de brinquedos do mercado nacional. Playmobil Competição da Troll. Você também vai ganhar. E apesar de ser o carro-chefe da Troll por mais de uma década, os Playmobils não eram, os únicos brinquedos da empresa. Afinal de contas, quem aí não queria ter um dos Autoramas TCR?
os motocões Tonka ou então os inúmeros Velotrol. Os brinquedos da Turma da Mônica, né, também tinham, e tinha a coleção Mundo Feliz, as primeiras Fofoletes e a coleção Tente, e por aí vai, né? Tinha muita coisa com a marca Troll. Tente apresenta Roblox, os robôs que você monta e transforma. Ninguém resiste à força de Elytron, o poderoso guerreiro helicóptero. Age em conjunto com Hércules, Black Fighter, Vulcan e Harry Panther. Roblox que enfrentam qualquer desafio. Vamos brincar? E o Gilson Funaro era realmente reconhecido pela excelência no empreendedorismo, tanto que ele foi ministro da Fazenda no governo do José Sarney, e a Troll parecia que ia entrar com tudo nos anos 90. Só que infelizmente, em 1989, o Gilson Funaro, que já lutava contra um câncer, né, um câncer bem agressivo já há um bom tempo, acabou perdendo a batalha. E aí, com o falecimento do dono da Troll, a empresa, né, acabou afundada em dívidas e, carente do seu comando, acabou abrindo concordata já em 1990, deixando de existir completamente em 1993, quando inclusive foi foco de várias notícias de jornais da época relatando o triste fim dessa gigante do passado, que agora nada mais era do que um fantasma, com as dependências abandonadas e com o que restava do estoque sendo saqueados, inclusive por crianças de uma comunidade carente lá da zona sul de São Paulo. Realmente um fim bem triste para uma empresa que por décadas e décadas fez muita gente feliz. Outra fabricante que traz muita lembrança boa para a galera das antigas é a Atma Paulista SA, ou então a fábrica do Guardinha, como ela também era conhecida. E essa fabricante paulista surgiu no final dos anos 40 de maneira bem modesta com o nome Mirim, produzindo basicamente trenzinhos de brinquedo. Ainda nos anos 50, a Mirim se transformava numa sociedade anônima e passava a se chamar Atma, investindo em todo tipo de produtos feitos com plástico, indo de brinquedos para meninos e para as meninas, passando por todo tipo de produto para casa e cozinha e, óbvio, as bolas de futebol. É um show de bola. É uma grande jogada. Bola Pelé vem com assinatura e ilustrações do Rei Pelé em ação. Com ela você também vai ser um campeão. Bola Pelé! E com o slogan "A Atma é ótima", né? E tendo aquele simpático guardinha bigodudo como símbolo, a Atma entrou com tudo nos anos 60 e inclusive em 1967 foi a primeira empresa a trazer para o Brasil brinquedos dos heróis Marvel. E esses brinquedos eram praticamente os ancestrais estáticos e monocromáticos do mesmo tipo de figura que seriam lançados, né, tempos depois pela Gulliver. Os brinquedos da Atma pegavam carona no sucesso dos heróis Shell, já que os desenhos desanimados da Marvel dos anos 60 chegaram às TVs locais do nosso país e também aos quadrinhos da Ebal, sendo patrocinados pela marca Shell e fazendo a cabeça da criançada da época. Um excêntrico, neurótico, antiestético, super-herói. É metálico, elétrico, magnético, super-herói. É aquático, exótico, magnífico, super-herói. Os Marvel super-heróis são geniais. Super força da cabeça até os pés. Papo que não conhecem o revés. E mais um viking imortal com martelo infernal. E o galante lançador do escudo voador. Campeões universais e lutadores sem igual. Os Marvel super-heróis são geniais. Já em 1968, a Atma continua investindo nos heróis clássicos, agora produzindo lancheiras e também bolas de futebol estampadas com os heróis Marvel. E apesar de nunca ter ganhado, né, tamanho para enfrentar as grandes do mercado, a Atma sempre fez a cabeça da criançada e fez muito sucesso nos anos 70 e entrou nos anos 80 produzindo muitos brinquedos voltados para as meninas. Como por exemplo, a boneca Jenny,
que quase era uma versão feminina do Falcon, graças aos seus mais variados temas como camping, safari, esportes e por aí vai. Já os meninos dessas décadas tinham vários carrinhos de todos os tipos mesmo, né? Todos os tipos e tamanhos e joguinhos que iam do mais simples até os mais complexos. E falando em joguinhos, a gente não pode esquecer do incrível Power Tennis, não é verdade? A Atma está lançando o Power Tennis, o ping-pong ao contrário que você joga em qualquer lugar e nunca tem que correr atrás da bolinha. Power Tennis, um novo esporte que ainda tem vaga para campeão. Tá bom, tinha cara de que só era incrível nas primeiras horas depois que a gente abria a embalagem, mas pra época eu acho que tava mais do que valendo, diz aí. E durante os anos 80, a Atma continuou investindo em todo tipo de brinquedos de plástico, voltando ainda a produzir os trenzinhos elétricos voltados para o ferromodelismo, uma coisa que muita gente gosta até hoje, né? Porém, a forte concorrência dos brinquedos multimídia da Estrela, da Glaslit e outras começou a prejudicar as vendas da Atma e a empresa terminou os anos 80 bem mal, mas bem mal das pernas. Infelizmente, a abertura do mercado nacional para o mundo, sem uma política de fortalecimento interno, agravaram ainda mais a situação da Atma. Para piorar, a empresa nunca tinha conseguido se recuperar de um incêndio que aconteceu no estoque dela uns anos antes, da fechada dos anos 90. E aí, quando chegou em 1994, a Atma deixou de existir. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e compartilha para que mais gente conheça a história das empresas brasileiras de brinquedo. E se você quer apoiar o canal, já sabe, né? Que tal se tornar um membro Felpudo Gold, hein? Se inscreve aqui, ó, bora lá, Felpudo Gold. E já que a gente falou das grandes empresas de brinquedos, a gente tem que lembrar que a Glaslit não escapou, de ter que pegar um prego para dar as últimas marteladas para fechar tudo de vez um dia. E aqui a gente está realmente falando de uma gigante da indústria nacional de brinquedos, principalmente durante os anos 80. A Glaslit Indústria de Plástico Limitadas foi fundada pelo empresário Yasu Yamaguchi em 1968, no bairro da Moca, em São Paulo. E esse nome pomposo que a empresa ganhou foi dado pelo senhor Yamaguchi com muito orgulho, porque se ele fosse traduzido, seria um trocadilho em inglês, Glaslit seria vidro leve. Isso tudo porque o seu Yamaguchi foi o pioneiro em trazer uma tecnologia do Japão com plásticos que imitavam vidro de verdade. E que, obviamente, era muito mais barato do que vidro de verdade, fazendo a alegria da dona de casa de principalmente todas as classes, mas daí, dando mais ênfase nas classes B e C daqueles tempos, com uma grande variedade de produtos domésticos. E claro, a Glaslit aproveitou também para já no final dos anos 60 começar a investir em brinquedos para os meninos e para as meninas, aproveitando essa tecnologia de produzir plástico barato. E o Sr. Yamaguchi ainda aproveitou alguns contatos que ele tinha exclusivos lá no Japão para começar a trazer brinquedos produzidos lá. Como, por exemplo, o disco voador de lata Space Quest X7, que com esse nomezão foi lançado primeiramente lá no Japão em 1963 e que a Glaslit trouxe para cá já no início dos anos 70, juntamente com outros brinquedos como o Autobahn e o Motoban e também o Apollo 2001 e o Viagem Lunar. Apollo 2001 e Viagem Lunar, os brinquedos do futuro da Glaslit. E quem já acompanha o canal há um bom tempo e já assistiu vários, mas vários vídeos que eu produzi sobre a Glaslit, sabe muito bem que os anos 80 foram realmente o forte dessa empresa. Já que foi nessa década que a Glaslit realmente chegou a incomodar a hegemonia da Estrela Brinquedos, lançando vários e vários brinquedos de sucesso. Como foi o caso dos policiais motoqueiros do seriado Chips, a Super Máquina e todos os outros heróis da TV.
E mesmo nessa década de grande crescimento, a Glaslit chegou a bambear das pernas algumas vezes, como quando os brinquedos dos chips pararam de vender repentinamente e a primeira onda do ioiô deu uma derrubada em todo o mercado de brinquedos no Brasil. E nessa, quem levantou a Glaslit foi a linha de produtos, da Super Máquina. Super Máquina, cadê você? A Glaslit criou a Super Máquina, a fricção e radiocontrole para você soltar sua imaginação. Estou preso. Hoje o turbo compressor. Chegou a grande aventura. Super Máquina, a fricção e radiocontrole. Já a segunda baqueada aconteceu com a chegada dos videogames em grande escala para os brasileiros. Aí a criançada por um certo tempo não quis muito saber de brinquedo convencional e a Glaslit acabou ficando com um estoque acumulado por 3 anos sem vender nem metade do que produzia. E aí, é claro, fechou o faturamento negativo também por esses 3 anos. Sendo que ela foi tirada do buraco pelo sucesso da coleção dos Thundercats e posteriormente pela coleção do Rambo, o que fez a Glaslit terminar os anos 80 até que numa boa e começar melhor ainda com outro grande sucesso, que foram as coleções dos novos heróis da TV, nos casos dos heróis japoneses da Manchete, primeiramente com o fantástico Jaspion e depois com os brinquedos do Jiraiya e do Giban. Este é o nosso defensor, Giban. Giban e Meson. Giban e Baikan. Giban e Spyra. Cuidado! Os inimigos de Giban. Lucy Giban, o policial de aço da Glaslit. Infelizmente, as coleções dos outros heróis japoneses como o Spillvan, Kamen Rider Black e o Black RX, e para encerrar o Inspector Soul Brain, não tiveram o faturamento esperado e a Glaslit não avançou lá muito bem a década de 90 dentro. Para piorar tudo, a mesma crise enfrentada pelas outras empresas nacionais com a abertura do mercado pelo governo Collor também não perdoou a Glaslit do Sr. Yamaguchi e já em 1992 ela abriu Concordata. E quando uma empresa abre concordata, ela consegue uma certa sobrevida, já que segundo a lei da recuperação de empresas, a companhia não pode honrar com seus compromissos. Ou seja, ela já sabe que não vai conseguir pagar todas as suas dívidas. Aí vai lá, elabora um plano de recuperação que precisa ser aprovado pelos sócios e credores e, claro, tem um prazo para provar que vai dar certo essa retomada do negócio. Então, lembram ali atrás quando eu falei que os novos heróis da TV meio que deram certo, meio que deram errado? O Jaspion, junto com o Giban e o Jiraiya, venderam muito bem. Já o Spillvan, que era o Jaspion 2, e o Kamen Rider Black, que era o Blackman, ficaram no meio do caminho, mais pra ruim do que pra bom. E a galera do Inspector e Soul Brain foram ainda pior de vendas. Só que para ferrar tudo ainda mais, e deixar a galera da Glaslit ainda pior das pernas, tudo aquilo que ela fazia até então, com os heróis da TV, de utilizar vários e vários mods que ela já tinha numa boa, só colocando cores e adesivos diferentes, quando chegou RX, quando chegou o Kamen Rider Black RX e chegaram os novos Metal Hero no mercado, ela não pôde mais fazer isso, já que a Bandai passou a exigir que a Glaslit utilizasse os mesmos moldes que existiam lá no Japão. Aí a coisa ficou realmente feia. Em 1995, a Glaslit acabou demitindo mais de 100 funcionários numa só semana. Daí pra frente, infelizmente a empresa do Sr. Yamaguchi foi ladeira abaixo e nunca mais se recuperou. E foi sobrevivendo de alguns poucos lançamentos, licenciamentos de celebridades da televisão brasileira e queima do que foi restando de estoque, até que deixou de existir por completo em 2005. E realmente, é uma pena pra gente ver uma grande, mas uma grande do mercado nacional sucumbir desse jeito e deixar de existir, sendo hoje só uma boa lembrança pra gente. E outra, que muitas alegrias nos trouxe foi a Balila Brinquedos, ou o nome social, Indústrias Reunidas Balila S.A. E a Balila foi outra empresa que não surgiu inicialmente com a intenção de fabricar brinquedos. Não, na verdade, a gênese da Balila foi criada na década de 40, já que o empresário Nias Mehen Abdo estava com dificuldades de importação de plásticos e papelões, já que a Segunda Guerra Mundial tinha ferrado o mercado mundial e estava todo mundo sem material. E aí o Sr. Nias foi lá e montou uma fábrica, só para poder produzir material para Nias. E aí com o passar do tempo, o mercado foi se recuperando, a matéria-prima começou a aparecer, as indústrias começaram a refinar o trabalho delas, e aí essa empresa do Sr. Nias se transformou na Indústrias Reunidas Balila S.A. E aqui eu vou dizer, o negócio era brinquedo de plástico mesmo.
principalmente durante as décadas de 50, 60 e 70, já que a Balilla colocava no mercado todo tipo de boneca e joguinho de chá e cozinha para as meninas e soldadinhos de guerra, caminhões e carrinhos para meninada. E os brinquedos Balilla, além de serem produzidos para meninos e meninas, eram produzidos para todos os públicos, né? Eles podiam ser encontrados, tinham brinquedos da Balilla, por exemplo, que a gente encontrava lá nos mercadinhos, pendurado do lado daqueles baleiros, né? A gente achava lá os brinquedos da Balilla para vender. E tinham brinquedos da Balilla que eram mais caros e a gente encontrava nas grandes lojas ao lado de brinquedos da Estrela e da Glaslit. E aí, quando a Balilla entrou nos anos 80, assim como outras fabricantes, o boom do mercado nacional de brinquedos fez com que a empresa investisse em brinquedos baratinhos, pegando carona na onda dos grandes desenhos animados, como foi o caso da lendária espada do He-Man, feita de plástico assoprado. Essa todo mundo lembra, né? Já que ela foi um dos grandes sucessos de venda daquela década, como inclusive a gente já mostrou no documentário sobre a trajetória do He-Man aqui no Brasil. Foi um absurdo o sucesso desse brinquedo. Outro brinquedo bem estranho e conhecido da Balilla foi o alienígena Nerb. Neb, emoção do outro mundo. E fazer autópsia em alienígenas era uma das especialidades das crianças lá dos anos 80. Legal demais, diz aí. E por falar em estranho, não tem adjetivo melhor para outro grande sucesso da Balilla: os bichinhos da Ilha de Lango Lango que vieram para invadir o Brasil. Que monstrinhos bonitinhos da Ilha de Lango Lango. Eles são tão coloridos, mexem os braços e a cabeça. São amigos das crianças, amigos da natureza. Lango, 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 Lango. Os monstrinhos da Ilha de Lango Lango chegaram pra divertir você. Eles vão brincar, vibrar, dançar e até te defender. Monstrinhos da Ilha de Lango Lango. Lango, 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 Lango. E vai dizer, né? Toda criança, olha, mas toda criança queria ter um desses bichinhos socadores que inclusive já tinham sido um sucesso nos Estados Unidos e até apareceram no filme Quero Ser Grande com o Tom Hanks no papel principal. Nessa época, o filho do Sr. Niasse já era o responsável pela empresa. E como vocês devem imaginar, a Balilla Brinquedos, né, foi outra grande do passado que não segurou o tranco da abertura total que o nosso mercado teve lá no início dos anos 90, com um plano Collor, né, com um plano Collor de abertura para o mercado internacional, sem preparo nenhum para ajudar as empresas nacionais. E aí é de se imaginar, né, cheio de 1,99 com um monte de brinquedos chineses, a Balilla foi mais uma, né, que ali por 1993, 1994, abriu concordata, não segurou o tranco, abriu falência e fechou totalmente as portas ainda nos anos 90. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, já sabe, né? Bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, também, ó, bora lá conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção e ação para todos os gostos. Além disso, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast. Então, se você gosta de podcast, é só procurar nos melhores agregadores de podcast. O podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.